A Organização das Nações Unidas reconheceu o direito à água limpa e segura como um direito humano e essencial. Cerca de 2,1 bilhões de pessoas vivem sem acesso à água de qualidade no planeta. E cada nação desenvolve sua própria legislação para o consumo e distribuição. No Como Funciona Aí de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o consumo e distribuição da água em Israel, que é um país que soube administrar a escassez, reutilizando seus próprios recursos, e no Chile, onde a água é privatizada. Começamos com Israel, que driblou a falta de água com medidas como a dessalinização e o tratamento de esgoto. Para se ter uma ideia, metade do território do país é coberto por desertos. Quem vai mostrar os benefícios da tecnologia israelense copiada no mundo todo é a Thalia, que mora em Jerusalém. Conta pra gente, Thalia, como funciona aí? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thalia, eu moro aqui em Jerusalém, Israel, e vim falar um pouquinho para vocês sobre como funciona o reaproveitamento de água aqui em Israel. Israel sofreu por muitos anos com a escassez de água, era um problema que durou até bem recentemente e o país teve que se reinventar e tentar novas fontes para conseguir água potável, né? Desde a fundação do Estado de Israel até bem recentemente, teve esse problema de falta de água. O governo fazia muitas campanhas na TV, nos jornais, para essa conscientização da população, para eles economizarem água, porque não tinha água suficiente e tudo mais. A maior parte da área, né, de Israel é um terreno desértico, né, uma área de deserto, e a principal fonte de água potável é o Mar da Galileia. Então, com a expansão de Israel e cada vez mais pessoas vindo morar aqui, essa única fonte de água potável não era suficiente para toda a população. Depois de muitos anos aí sofrendo com a escassez de água, Israel começou o programa de dessalinização, que é agora, além do Mar da Galileia, a maior fonte de água potável para o povo de Israel. Então, Israel pega água do mar, faz todo esse processo de dessalinização. De acordo com a região que você vive, né, você recebe água de diferentes fontes. Então, por exemplo, quem está no norte, a maior fonte de água potável da maioria da população é o Mar da Galileia. E tem outras áreas que não recebe a água do Mar da Galileia, que vai receber só das águas que passaram por esse processo de dessalinização. Outra coisa muito legal também é que 90% da água do esgoto é reaproveitada aqui em Israel. Então, a água utilizada na agricultura é toda essa água que foi reaproveitada do esgoto. Esse esgoto é recolhido, ele é tratado, né, passa por uma estação de tratamento e ele é usado na agricultura. Enquanto Israel é um dos primeiros países na reciclagem e na tecnologia da reutilização da água, o reuso da água no Brasil não tem uma legislação específica, mas existe uma norma técnica, a ABTN-NBR 13.969 de 1997, que prevê o tratamento de resíduos aquosos que não podem ser usados como água potável e nem podem ser reutilizados na agricultura. Eu vou mostrar depois para vocês, né, quando você passa por algum parque ou algum lugar aqui em Israel, você vê que tem as mangueirinhas e aí tem as cores que as pessoas já sabem que são as cores que não são para água potável. Normalmente é ou roxa ou marrom. São as águas que fazem a irrigação da terra, né, de parques públicos e da agricultura também. E para fazer um comparativo da legislação do Brasil e de outros países em relação à água, convidamos o professor de Direito Ambiental, Tiago Flores. Bem-vindo ao Como Funciona Aí, professor. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E o vídeo é muito interessante, né? A Thalia falando um pouco de como que funciona lá o sistema em Israel, a água que é captada ali do Mar da Galileia. É um sistema bastante interessante e muito desenvolvido. Eu gostaria de saber exatamente isso. Esse comparativo entre a legislação relacionada aí à distribuição de água
de Israel e a do Brasil. Bem, nós temos no Brasil vários projetos de lei que incentivam o aproveitamento da água do mar, esse processo de dessalinização. E é muito interessante porque no Brasil nós temos assim uma diferença muito grande entre as regiões de disponibilidade de água, né? O Brasil é um país que detém de uma quantidade muito grande de água doce, 12% da água doce disponível no mundo está no Brasil. É o país que possui a maior disponibilidade, porém, dentro da nossa região, essa água ela não é muito bem distribuída, né? Nós temos aqui, por exemplo, na bacia amazônica, na bacia amazônica, nós temos uma disponibilidade de 205 mil metros cúbicos por segundo, enquanto que no Brasil nós temos a disponibilidade de 260 mil metros cúbicos por segundo. O restante, 55 mil metros cúbicos por segundo, fica para o restante da região do país. A legislação brasileira, ela é bastante evoluída, né? Nós temos um primeiro decreto, que é o chamado Código das Águas, de 1934, e a Lei das Águas 9433 de 97, que trouxe vários instrumentos, a outorga de uso de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos d'água, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, foi criado aqui na nossa legislação também a Agência Nacional de Águas, uma autarquia especial, com poderes para definir estratégias políticas de gerenciamento dos recursos hídricos, cumprindo-se o que está ali no inciso 19 do artigo 21 da Constituição, né, que nesse artigo ele institui uma competência da União para criar um sistema de gerenciamento de recursos hídricos, que hoje é administrado pela ANA. Em Israel, a situação é bastante distinta, né? Os países também do Oriente Médio são países que já sofrem de uma escassez hídrica há bastante tempo. Hoje, essa escassez hídrica ela abrange várias partes do planeta, inclusive há um estudo que aponta que hoje cerca de 4 bilhões de habitantes do planeta, cerca de 80% da população mundial, sofre de escassez hídrica pelo menos um mês ao longo do ano. E os países então, do Oriente Médio, os países como Israel também tem investido muito na dessalinização da água do mar. Nós temos água do mar em abundância, uma grande costa em vários países, com legislações que regulam, que incentivam o apoio do Estado para esse tipo de atividade que está começando ainda no Brasil. E vale-se dizer que essa técnica de dessalinização da água do mar, ela é uma técnica que tem um custo energético, ela não é uma água que é tão barata, vamos dizer assim, há um custo energético, porque se requer muita energia para fazer o processo de dessalinização, e esses países, eles têm, normalmente, principalmente os países ali do Oriente Médio, eles têm uma abundância de petróleo, né, o que favorece, então, esse tipo de processo de aproveitamento. São prioridades que vão sendo travadas na legislação, no caso do Brasil e de Israel, de forma bastante distinta. A gente viu aí também que Israel utiliza água de reuso, água reciclada para a agricultura, o que não acontece no Brasil. O que falta para a gente usar essa tecnologia? A nossa agricultura hoje, ela normalmente se concentra próximo de cursos d'água, de rios, né, onde ocorre essa captação de água, é uma captação que ela é regulada, ocorre dentro de um processo de licenciamento ambiental, com a emissão de uma outorga para o uso de recursos hídricos, com pagamento pelo consumo dessa água, né? Mas é uma questão de estratégia política. Hoje a estratégia do país, até em função da disponibilidade de água, ela é muito centrada na cobrança pela outorga de uso de recursos hídricos. Mas há projetos de lei, alguns incentivos para reaproveitamento de água, o que é perfeitamente viável e pode nos trazer ganhos importantes no uso da água dentro do país. Professora, a gente vai voltar para Israel. Isso porque a Thalia vai nos contar um pouco mais sobre o consumo da água, que é potável em Jerusalém, inclusive na torneira. Thalia, conta pra gente o que está sendo feito aí para garantir a qualidade da água.
Outra coisa interessante também é que Israel está modernizando todo o sistema de tubulação. Toda a tubulação era feita de amianto, que é um material que já foi comprovado que é cancerígeno. Então Israel está fazendo toda a troca da tubulação, né? Aos poucos, claro, porque é um processo grande, é um processo muito caro também. Então já está trocando toda a tubulação para não usar mais esse material que já se sabe que faz mal à saúde, né? Muitas pessoas falavam, mas é só para tubulação de esgoto, então não tem problema. Só que da tubulação de esgoto sai essa água, né, que eles tratam e depois vai para a agricultura. Então essa água que ninguém vai beber, ela está indo para a agricultura, então ela está indo para o alimento que depois vai para sua mesa e você vai ter contato com ele da mesma forma. É muito comum nos parques, nos locais públicos, ter um bebedouro ou ter uma biquinha assim, as pessoas podem beber água porque é água potável. Como eu tinha falado para vocês sobre as mangueiras, que normalmente quando é para irrigação é marrom ou roxa. E aí você já sabe que essa água não é água potável, é só água utilizada, né, na agricultura, para irrigação, para molhar as plantas. Outra coisa legal também é que aqui em Israel a água que tem na sua torneira da sua casa é água potável. Então muitas pessoas não têm filtro em casa nem gastam dinheiro com água mineral. E não tem aquele gosto de água de bica, não. Doutor Tiago, a gente viu aí água potável em Israel. Como é que são as leis em outros países em relação aí à distribuição e à qualidade de água potável? Pode dar alguns exemplos para a gente? Bem, há uma diferença muito grande entre os países, né? Alguns países, como o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos, outros países que definem padrões de qualidade da água, né, a serem distribuídas. Né? Então, no caso, seja uma empresa privada que faça a distribuição da água, a captação, distribuição, ou seja uma empresa pública, elas têm que atender determinados níveis. Nesse sentido, eu acho que a legislação brasileira ela é muito evoluída, muito positiva, tanto é que hoje, no Brasil, cerca de 84% dos brasileiros consomem água tratada. Né? E água é potável, índices de potabilidade que podem ser aí consumidas, bebidas, inclusive. É claro que nós temos algumas questões técnicas específicas, como, por exemplo, a água que ela é tratada e sai do processo de tratamento e depois ela entra dentro de um sistema de distribuição de água, tubulações, como a Thalia falou, no caso de Israel, que era feito de amianto a tubulação, né? Muito interessante, e houve a troca, então, dessa tubulação. No Brasil, o amianto já é proibido, a utilização, comercialização, industrialização com amianto é proibido. Então, no Brasil, nós não temos esse problema. Em grande parte das capitais do país, hoje, é consumida água potável. Professor, no próximo bloco a gente vai falar sobre o Chile e a história da privatização. Agora a gente vai fazer um intervalo e voltamos já. E o Como Funciona Aí está de volta. Você já viu como é a utilização da água em Israel. Agora vamos para o Chile, o único país do mundo que tem quase 100% da sua água privatizada. Nosso convidado é o Alexandre, que mora em Valparaíso, na costa chilena. O Alexandre administra um hotel na cidade. Nós vamos conhecer um pouco dessa realidade e saber quanto o chileno paga pela água que consome. Alexandre, conta pra gente como funciona aí. Meu nome é Alexandre Vieira, eu sou de Salvador, Bahia e atualmente eu moro no Chile, na cidade de Valparaíso. Eu tenho 31 anos. A cidade de Valparaíso fica mais ou menos a 2 horas da capital do Chile, Santiago. Aqui no Chile nós temos o serviço de água privatizado.
cerca de 90% da água do Chile é privatizada. Isso vem desde a época da ditadura de Pinochet e está na Constituição. Ou seja, na Constituição atual do Chile, o direito da água não é para todos. É determinado por uma empresa privada. Aqui no Chile, eu trabalho com turismo, administro um hostel. E aqui estou trazendo agora uma conta de água do hostel que eu trabalho. E vamos ver os valores, o que eles cobram, né, na verdade, pela água em si. Eles cobram o consumo da água em si, o quanto você consome diário. Eles cobram também o que chamamos também de taxa de recoletamento, que seria a taxa de esgoto e distribuição da água. Eles também cobram a partir o que chamamos aqui no Chile de IVA, que é um imposto agregado sobre qualquer serviço. Isso que cobra-se na água no Chile. E uma conta aqui de um mês, novembro, que é um mês que ainda não é com a ocupação máxima do hostel, está entre 25 mil pesos chilenos. Isso em reais seria como uns 185 reais. Enquanto no Chile a água é privatizada, prevista na Constituição do país e herança da ditadura militar, no Brasil temos a Lei 9.433, conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e no artigo 1º fica estabelecido que a água é um bem público, ou seja, que não pode ser controlada por particulares. Algumas empresas, como pequenas empresas como a nossa, têm algumas isenções de pagos de impostos sobre a água. Nas casas comuns, as pessoas têm a distribuição de água potável também, e a conta geralmente varia entre 10 mil pesos chilenos a 15 mil pesos chilenos, que seria mais ou menos entre 100 a 200 reais, dependendo de quantidade de pessoas e o consumo diário de cada pessoa. Voltamos a falar aqui com o Dr. Tiago Flores, professor de Direito Ambiental. Doutor Tiago, a água no Chile é privatizada. Queria aí que o senhor explicasse essa diferença entre o Chile e o Brasil. O Brasil tem um fornecimento aí a partir do Estado, né? Como é que funciona essa diferença para que as pessoas possam entender? Bem, no Brasil há um regime híbrido, né, em relação às empresas que fazem esse processo de distribuição de água para a população. Um regime híbrido em que sentido? Nós temos tanto empresas públicas, no caso empresas que pertencem ao Estado, da chamada administração indireta do Estado, quanto empresas privadas, né, concessionárias, empresas privadas que detêm de uma concessão pública e a partir dessa concessão se estabelece uma obrigatoriedade de seguir uma série de regras previstas no contrato de concessão. Então, no Brasil, nós temos um regime híbrido, né? Nós temos empresas públicas prestando serviço e também empresas privadas. Todas elas são reguladas mediante um contrato de concessão, né, que é, no caso, aí, administrado pelo poder concedente, né, no caso, pelo Estado ou pelos municípios. Lembrando aqui que o saneamento básico previsto no novo marco legal do saneamento, Lei 14.026 de 2020, ele é composto de 4 vertentes, né? O saneamento básico, ele tem uma vertente que é a limpeza, varrição de rua, limpeza de rua, destinação de resíduos sólidos, uma vertente que é a drenagem de águas pluviais, uma que é a distribuição de água e outra que é a coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgotamento. Então, as concessionárias, elas trabalham, no caso, com a distribuição de água e com a coleta e tratamento de esgoto. Elas trabalham com 2 elementos dos 4 que compõem o saneamento básico. No Chile, o sistema inteiro já é privatizado. Mas vale aqui ressaltar também, Andréa, que nós temos um movimento contrário na Europa, por exemplo. Nos países da Europa, as empresas eram, na sua grande maioria, privadas, mas o poder público tem, no caso, absorvido essa atividade de saneamento, distribuição de água, de tratamento de esgoto, né, em função de algumas questões como o custo, né, das tarifas e também a possibilidade de políticas públicas específicas
voltadas principalmente para o tratamento de esgoto, né, dependendo muito aí de uma atuação do Estado nesse sentido. Mas são movimentos distintos, com resultados distintos, né, nessas localidades. Doutor Tiago, a gente vai voltar para o Chile, isso porque o Alexandre mostra para a gente como é a qualidade da água que recebe em sua torneira. Alexandre, conta para a gente qual é o gosto dessa água. Nossa cidade, em particular, é uma cidade bastante peculiar, porque ela é formada pelo centro e também é formada pelo que chamamos aqui no espanhol de cerros, ou os morros. Obviamente, as pessoas que estão morando no centro, ou mais próximas ao centro, têm uma melhor distribuição de água. Já as pessoas que moram mais para cima do morro, né, mais para cima do cerro, as pessoas que moram na ponta têm uma dificuldade de receber a distribuição de água, porque a água não chega, ou então quando há cortes de água, essas pessoas não conseguem sustentar a quantidade de água necessária para os bens básicos, né, banhar-se, beber-se e outras coisas. A água aqui do meu hostel, né, do hostel Lemuria. Bom, a água que sai da torneira é uma água potável. Você pode usá-la tanto para lavar os pratos quanto para consumo próprio. É uma água transparente, diferente da água de Santiago, da capital do Chile. E tem um sabor diferente da nossa do Brasil. Até porque ela tem base de cloro, né? Por ela ser potável, tem muito cloro. Isso prejudica bastante as pessoas que lavam o cabelo, ou as pessoas que usam por mais tempo esse consumo de água. Por isso que as pessoas preferem comprar água no supermercado do que consumi-la diretamente da torneira. Mas sim, é uma água potável e é uma água gostosa, só que tem um pouco de sabor de cloro, né? Tem que se acostumar com isso. Doutor Tiago, a qualidade da água, né, pode estar boa, mas o gosto não é nada bom. E a gente viu aí que Santiago também tem uma cor escurecida, né? Eu queria saber, o povo chileno, mesmo com a água paga, privatizada, parece estar meio insatisfeito porque tem um movimento contrário a essa privatização. Exatamente. Esse movimento contrário no Chile, ele já é, vamos dizer assim, considerado um tanto quanto histórico, né? Ele é um descontentamento com as privatizações, principalmente ocorridas durante o período da ditadura Pinochet. Então, há um fator também, obviamente, que político, acredito eu, envolvendo essa questão, mas também há um descontentamento com alguns serviços, apesar de que no Chile é considerado um serviço bom, né, o serviço de distribuição de água no Chile, em qualidade média, vamos dizer, numa qualidade que é satisfatória, não é um padrão de qualidade tão elevado como acontece em outros países, como acontece na Europa, como acontece até em localidades aqui do Brasil, mas é um padrão de tratamento satisfatório. Bom, doutor Tiago, a recomendação da ONU é que o ser humano consuma aí 110 litros por pessoa. A gente tem países, como os Estados Unidos, em que o consumo é de quase 600 litros por pessoa. E temos outros onde a distribuição é precária. Na África, Etiópia, com 15 litros. O Brasil tem aí 185 litros por pessoa. Eu queria saber como equalizar a distribuição dessa água aí para o futuro e como nós, brasileiros, estamos em relação a esse consumo de água. A própria Organização das Nações Unidas definiu como um dos objetivos para 2030 a água potável, né? Água potável para todos, o alcance da água potável. Como você bem falou, há países aí da África, há regiões no Brasil, no Nordeste do Brasil, especialmente no sertão brasileiro, onde a disponibilidade de água é muito pequena em relação a outras regiões. Então,
é uma tarefa que envolve a consciência nesse uso da água, a diminuição das perdas da água, envolve também a definição de políticas públicas, a implementação de mecanismos jurídicos previstos na Lei de Águas, a Lei 9436 de 97, a outorga de recursos hídricos, ela tem que ser implementada, há ainda muita captação de água, sem que haja uma cobrança correspondente sobre isso, para atividades industriais, para atividades da agricultura, e nós temos que ter um controle maior. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Como Funciona Aí. Muito obrigado, eu que agradeço. Forte abraço a todos. E é isso, gente. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima. Tchau!